Para nossa alegria, na palavra e na nossa alimentação, eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, do verso 46 a 52. E nós faremos, como de praxe, essa leitura colocando-nos em pé. Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Ainda em pé, oremos. Pai, a tua palavra é poder, Senhor. Permita que essa palavra que é poder possa encontrar guarida em cada coração, de modo que a semente da palavra produza mudança, produza novo tempo, produza graça, poder e misericórdia. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Não feche a Bíblia. Não pretendo falar nada além que esteja na Escritura. Apenas refletir um pouco sobre alguns versos aqui desse texto e de alguns outros que vou me referir. Nós estamos nessa passagem já nos aproximando de Jerusalém, nos aproximando dos acontecimentos que haveriam de ocorrer em Jerusalém. O primeiro deles, conforme nós podemos ler, você está com a Bíblia aberta, no capítulo 11, o primeiro deles é a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. E estamos vendo um texto os acontecimentos que antecedem são também acontecimentos muito significativos para o acontecimento narrado nessa narrativa que acabamos de ler, que é o comportamento de Tiago e de João. Nesse tempo que nós estamos assistindo deturpação e aspiração por todo tipo de poder e anseio das pessoas, e um fracasso muito grande da nossa democracia de escolher pessoas idôneas, nós encontramos na figura de Tiago e de João dois homens como muitos de nós. Dois homens que olham para Jesus e dizem: mestre, dá um lugarzinho aí, arruma um jeitinho aí para nós, para a gente curtir um poder aí, algumas dessas mordomias, etc. e tal. Isso deixa a gente um pouco desapontado, porque afinal eles tinham caminhado com Jesus 3 anos e não tinham conseguido perceber a dimensão daquilo que estava por acontecer. Hoje nós olhamos para trás, na história que a gente chama história da igreja, história da salvação, a gente olha e quando a gente olha para Pedro negando a Jesus, Tomé duvidando, Tiago e João, os dois irmãos formando uma confraria ali já de apoio ao poder e em busca de posição, a gente faz uma crítica a eles, né? A gente fica assim com uma crítica a eles, mas eles são igualzinhos a nós. Eles são igualzinhos a nós.
Uma das coisas que desses últimos momentos que mexeram com todos nós, eu acredito que até mesmo espantaram pela crueza e radicalidade. Dois episódios. O primeiro, a maneira debochada e cruel com que nas mídias sociais se falou sobre a morte da mulher do ex-presidente Inácio Lula da Silva. Eu vi num grupo de pessoas, tudo crente, a maioria deles pastores, e eu disse, meus irmãos, falta de misericórdia não combina com a identidade cristã. Falta de misericórdia. Deus é Deus de graça e de misericórdia. Nós não podemos ingressar num apelo da nossa carne e despejar todas as nossas frustrações em cima de um cadáver. Não há coisa mais triste do que isso. E a segunda coisa foi agora, esses últimos dias, em Vitória, quando acabou o policiamento, pessoas que a gente supunha honestas participaram dos saques. Eu mencionei hoje de manhã, eu estava em São Paulo num culto, onde me deram mais uma placa. Eu acho que eu não preciso pagar IPVA há muitos anos agora, né? Tantas placas que eu recebi nesses últimos tempos. E eu compartilhava com o bispo Carlos, dizendo para ele que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, eu acho que eu já contei essa história, mas ela é muito boa, eu vou repetir. Com executivos de grandes empresas, uma organização que trabalha com o conceito de transparência e honestidade. E fizeram uma pergunta para eles, que eles não precisavam se identificar, e depositavam a resposta anonimamente numa folha de papel, em determinados lugares, no centro de uma determinada cidade. Foram mais de 200 executivos, hoje virou CEOs, né? Gente top de empresas. Se eles tivessem a oportunidade de desviar 10 milhões de dólares com 100% de certeza de que não seriam pegos, e eles desviariam. 74 disseram que desviariam, ficariam com os 10 milhões de dólares. E aí o analista da pesquisa disse que os outros 26 são mentirosos. Ou seja, na perspectiva dele, todos ficariam com o dinheiro, não é? Mas isso é bíblico, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz aí para o irmão seu lá, não se infla não, porque você é um miserável pecador como eu. Mas eu estou identificando a doença. Mas a doença tem cura, meu irmão. Diga para o irmão, essa doença tem cura. Há uma infinita misericórdia, veja só, que alcança você. Há uma infinita bênção, uma compaixão inextinguível do Deus Criador que alcança você. E te cura. Para isso veio Jesus. Os sacerdotes e doutores da lei repreenderam o povo quando ele reconheceu em Jesus o Filho de Deus. Em 48 anos de ministério, eu tenho visto muitos milagres, curas, cego ver. Pregava eu no Vale do Paraíba, numa campanha evangelística na cidade de Guaratinguetá. E eu estava pregando sobre o capítulo 9 de João, a cura do cego. E vieram caravanas de várias das nossas igrejas. Havia mais de 500 pessoas num ginásio. E no meio da mensagem, quando eu falava do poder de Jesus que curava, um cego levantou e começou a descer os degraus, e eu não consegui terminar dizendo que ele estava enxergando. Estou só contando uma das histórias. Então, meus irmãos, o Senhor da Bíblia, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus de milagres. Você pode esperar muito mais do que você já viu desse Deus. E o texto que eu li, isso era só a introdução, ele fala de oportunidades. E a mim e a você nos é concedidas várias oportunidades. Muitas passa batido porque nós não nos damos conta.
Porque nem sempre nós conseguimos estar ligados nas coisas de Deus. As coisas da sociedade, do mundo, que era o que estava na cabeça de Tiago e João a fazer aquela proposta, que quase, podemos dizer, de certa maneira, rachou os 12, né? Porque o texto do versículo 47, 42 antes, melhor dizendo, 41, diz que eles, os demais, quando ouviram que Tiago e João estavam pedindo, ficaram indignados com eles. Eu até diria, eu não sei se eu estou sendo severo demais com eles, ficaram indignados porque eles não tinham pensado em fazer a mesma coisa antes de Tiago e João, né? Mas é assim. E Jesus ia para Jericó. E o texto, Jericó, eu não vou falar muito, mas Jericó é uma cidade emblemática, né? De manifestação do poder de Deus. Nós encontramos em Lucas a história de Zaqueu. Mas o que eu queria dizer é que nesses 48 anos de ministério, as pessoas que eu tenho visto mais abençoadas são os que se reconhecem que não tem nada, que precisam muito de Deus. Aqueles são as pessoas mais simples, né? As pessoas que dizem assim, realmente não me resta mais nada, o que me resta é o Senhor, só o Senhor pode mudar a minha caminhada. Porque muitas pessoas que Deus quer abençoar não conseguem ser abençoadas porque elas acham que elas podem manejar a vida delas com os recursos próprios. Mas você não consegue manejar a sua vida num caminho de graça e superabundante graça por seus próprios recursos. Você precisa de Deus. Você precisa da maravilhosa graça do Senhor Jesus. Jericó é um lugar especial. Foram para Jericó porque era o caminho para Jerusalém. Como você vê no capítulo 11, ele entra em Jerusalém. E na maioria das caravanas, Jesus, certa feita, passou pelo caminho mais reto, que era atravessar território samaritano. Mas aqui, ele fez o caminho que a maioria dos judeus, quando vinham da Galiléia, faziam. Atravessavam para Decápolis, atravessavam de novo o Rio Jordão, entrando por Jericó, a cidade das palmeiras, e ali começa a subida para as montanhas de Sião. E diz assim, você está com a Bíblia aberta, né? E quando ele saía de Jericó, eu acho que alguma coisa precisa ser dita sobre isso. Todos os estudos mostram que Jericó teria mais de 30 mil habitantes. E nós só conhecemos, da época de Jesus, podemos dizer assim, dois, Zaqueu e Bartimeu, que nós nem conhecemos. Só Bartimeu é uma palavra aramaica cujo bar significa filho, que está traduzido na frente. A gente não sabe o nome do cego, a gente sabe o nome do pai do cego. Bartimeu. Só Bartimeu e Zaqueu experimentaram de perto a maravilhosa graça do Senhor. Porque eu digo para vocês, é verdade que muitos sinais Jesus fez, e alguns não são relatados, quizás outros tantos em Jericó. Mas não é à toa que os dois que são relatados são de pessoas que se revelam, que se descobrem, que ainda que tivessem alguma coisa, não tinham nada. E a única coisa que elas precisavam era de Jesus. Por isso, Zaqueu subiu na árvore e Bartimeu começou a clamar quando saía da cidade. Imagina quantas pessoas perderam a oportunidade de serem abençoadas pela presença de Jesus. Se só a sombra de Pedro, depois do Pentecostes, curava pessoas. Mas para ver a irrupção do sobrenatural, é necessário iniciativa, é necessário garra, é necessário interesse, e interesse na glória de Deus, na manifestação do poder de Deus. Nada para mim, tudo para o Senhor. Então minha vida te pertence, Senhor. Uma sede, um anseio. À beira do caminho. Um homem estigmatizado, porque nesse caso, diferentemente do cego, que era de nascença, do capítulo 9,
de João, esse aqui ficou cego. Várias enfermidades podem levar à cegueira. E aqui a gente deduz isso porque diz o texto muito claro. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Verso 51. Respondeu o cego: que eu torne a ver. E adiante, no versículo 52, não é? Diz: e imediatamente voltou a ver. Significa, se ele voltou a ver, significa que ele já via antes. Ou seja, a tragédia de Bartimeu, podemos dizer que era maior que a do cego do capítulo 9 de João. Porque o cego do capítulo 9 nunca teve a aventura, a oportunidade, não tinha experimentado o prazer, a alegria de ter essa capacidade de enxergar as coisas. Mas a tragédia era maior porque ele enxergara anteriormente e agora não enxergava mais. Cumpre-se a profecia do profeta que diz que ele veio para aqueles que veem, não vejam. E os que não veem, vejam. É isso que aconteceu aqui. Mas sabe, o cego tinha uma limitação. E essa limitação era marcada por um estigma do fato de a cegueira representar, de alguma maneira, uma maldição. Pessoas que carregavam defeitos físicos não podiam entrar no templo, porque carregavam, de alguma maneira, o pecado dos seus antepassados. Isso tirava ele dos agraciados, daqueles que podiam levar um sacrifício. Se ele quisesse dar um sacrifício, ele tinha que pedir a um familiar para levar o sacrifício, porque ele não podia entrar no santuário. Ele estava condenado a viver da mendicância, viver do favor dos outros. E isso faz com que ele, usando a expressão trágica dos nossos dias, ele era um desgraçado. Alguém sem a graça. Alguém sem a graça. Mas a limitação dele não era essa somente de natureza social ou religiosa. A limitação dele era muito mais. Era uma limitação em que ele estava desfigurado. Ninguém o conhecia, ninguém sabia o nome dele. E nós continuamos sem saber. Porque a limitação dele escondia a pessoa que ele era. Era tirado dele a oportunidade de prestar algum serviço, de ser útil aos outros. Muitas vezes, amados irmãos, nós escondemos a nossa limitação. O cego não tinha como esconder. Nós escondemos a nossa doença, que gera pecado em nós. Ou então, nós usamos a nossa limitação para nos esconder de Deus. Nos esconder do propósito de Deus, nos esconder da oportunidade de dar um salto de fé na nossa vida. Porque aquela limitação, que seja a dificuldade econômica, que seja uma enfermidade na família, se transforma numa barreira para que você avance além dos seus próprios limites e experimente a graça, o poder de Deus. É impressionante como nós podemos apresentar desculpas justas para não estarmos envolvidos com o sobrenatural de Deus, com a obra que Deus quer fazer. Parece que nós lemos a Bíblia e nós não queremos crer de verdade. Porque quando a palavra diz em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos creem que isso é palavra do Deus vivo? Levante a mão, por favor. Torna isso realidade. Eu estou dando um testemunho para vocês. Eu tenho em 85% do meu tempo feito isso. E eu sou testemunha do milagre de Deus. Eu fui diagnosticado há 8 anos atrás com uma enfermidade autoimune, que ia me deixar aleijado. Deus me curou, como faz com muitos de nós. Porque Deus realiza os seus propósitos. Nem o inferno pode impedir que Deus realize os seus propósitos.
A única pessoa que pode impedir Deus realizar os seus propósitos na sua vida é você mesmo. Você pode impedir isso, mas não faça isso. Você está perdendo uma grande oportunidade de ser um vaso nas mãos do Senhor. Uma grande oportunidade de ser usado para abençoar a sua família. Quantos aqui têm familiares que ainda não confessam a Jesus como Senhor? Levante a mão. Se isso dói no seu coração, escreve esse nome. Jejua por essa pessoa. Você já pensou que essa pessoa pode ir passar a eternidade no inferno? Você sente compaixão dela como Deus teve compaixão de você ao te trazer à casa do Senhor, à Assembleia dos Santos, ao povo de Deus. Mas parece que nós mesmos decretamos, porque tivemos algumas iniciativas, não fomos bem-sucedidos, nós dizemos, esse não tem jeito, fim de carreira. Eu ouvi essa frase para mim mesmo, muitas vezes, por gente da minha família que me amava. E agora estou eu aqui falando com vocês. Porque teve uma pessoa que não desistiu de mim. Foi a minha mãe. Diariamente gastava horas orando por mim. Oração gera poder. Oração muda a nossa história. Buscai o reino em primeiro lugar, muda a sua história. Lance um desafio. Cumpra a palavra na sua vida. E deixa Deus cuidar do resto. Tiago e João não entenderam quem era ele. Os sacerdotes não entenderam quem era ele. Mas o cego, que tinha ouvido as notícias, porque ele precisava muito, ele creu. E ele entendeu. E ele entendeu. Ele entendeu que ele estava diante do ungido de Deus. Ele entendeu que era o Messias de Deus. Lembrem a profecia da raiz de Jessé. Repita comigo. Da raiz de Jessé brotará um rebento. O cego viu. Tinha muita gente enxergando ali e não viu. Que triste se isso está acontecendo contigo e comigo, meu irmão. Que o cego consegue enxergar que de Jesus emana poder, que de Jesus emana solução, que de Jesus emana cura. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas isso, meus irmãos, esse mover de Deus para a sua vida, para a minha vida, começa primeiro por reconhecer. Perante o povo de Deus, reconhecer diante das pessoas, ali havia uma multidão, que você é o maior necessitado dessa bênção. Ele não tomou conhecimento de mais ninguém. Ele não tomou conhecimento das censuras. Ele não tomou conhecimento da impossibilidade. Ele não tomou conhecimento das barreiras. Ele não tomou conhecimento do preconceito que incidia sobre a vida dele. Ele só queria saber de uma coisa: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode repetir comigo? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantos aqui precisam da compaixão diária do Senhor? Eita, vai dar caldo, vai dar bênção aí, meus irmãos. Mas, meus irmãos, tem que saltar, tem que pular, tem que jogar a capa fora, tem que clamar. E tem que clamar para a pessoa certa. A salvação não vem de homens, irmãos, nem de mulheres. A salvação vem de Jesus. A salvação não custa preço para você, custou para Deus dar o seu próprio Filho, custou para Jesus expiar na cruz os nossos pecados. Não há dinheiro que você queira dar que pague a graça de Deus derramada na cruz do Calvário em seu favor. Ela já foi paga. Por isso é maravilhosa a graça. Mas tem que insistir. Não pode desanimar. Lembra da viúva pobre? Jesus contou aquela história para ilustrar aqueles que não desistem. Deus move de maneira soberana e sobrenatural as grandes e as pequenas coisas. Certa feita,
Eu lá em Glaucia estávamos discutindo, como de sorte acontece de vez em quando, para não dizer de vez em sempre, né? De vez em quando. Às vezes você, na sua casa não deve ser assim, mas na minha a gente tem opiniões fortes, né? E aquele jogo de empurra, eu procurava um documento, eu disse que tinha dado para ela guardar, ela disse que eu que tinha guardado. Quando já aconteceu algo semelhante? Vocês são muito santos, não acontece, né? É só lá em casa. E aí, eu estava naquilo de me ficar irritado, fiquei sozinho no escritório, resolvi orar. Olha só, aquele que está falando para vocês, tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Algumas vezes não faço isso também, que nem você. Mas quando eu faço, eu já orei e Deus falou comigo, abre de novo a pasta vermelha. Abri a pasta que eu já tinha aberto 3 vezes, já tinha revirado. Vai com calma. E aí com um clipe colado num outro documento, estava o documento. Deus tem a solução. Você pode encontrar nele isso. Mas você tem que ter um coração quebrantado. Você tem que reconhecer que é necessitado. E necessitado das pequenas, como eu disse, a busca de um documento, como das grandes coisas. A cura que Deus me deu mais de uma vez. Há poder no nome de Jesus. Nós sabemos disso. E quando Jesus é invocado, eu fui chamado para expulsar o demônio de uma mulher que estava endemoniada há 28 dias. Tem tempo que eu não expulso demônio, sabe, pastor? Porque, graças a Deus, nas nossas igrejas, agora tudo que é lá tem ministério de libertação. Então, quando manifesta um demônio, quando eu vou chegar perto, já tem 10 irmãozinhos treinados. Eu não tenho a chance mais de expulsar demônio, mas durante um bom tempo, no início do avivamento, eu enfrentei várias situações. E nesse caso, há 28 dias, a mulher estava endemoniada. E eu fui com o bispo na época. E ela não encostava no chão. Não sei se você já viu um fato fantasmagórico desse. Parece assombração, esses filmes, que eu nem gosto de ver, essas coisas horrorosas. Esses filmes de terror, tem muito demônio por trás disso, meus irmãos. Não é preconceito, não. Eu vejo porque as pessoas tem pesadelo. Coisa boa não dá pesadelo, meus irmãos. Não é verdade? Vigia mais aí essa questão do onde você está botando seu olho e seu ouvido. E é impressionante, irmãos, das várias vezes que vivi essa experiência. Repreendi e mandei sair no nome de Jesus. O demônio tem medo, tem pavor do nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Não é? Você foi salvo pelo sangue de Jesus. Sangue remidor, sangue restaurador. Há poder nesse nome. Ele é a pessoa certa a quem você deve recorrer. Há muitos charlatões, há muitas ofertas. Mas não tem salvação no bispo, não tem salvação em apóstolo, não tem salvação em pastor. Somos meros e miseráveis instrumentos da graça de Deus. A salvação está em Jesus. Por isso, busque o Senhor, clame a Ele. E quando ele clamou, mesmo havendo tentativa de impedimento, Jesus disse, chamai-o. Jeremias 33:3 diz, clama-me e responder-te-ei. Não cesse de clamar. Quando você vê a glória de Deus respondendo uma coisa, você já começa a colocar outra no altar e diz, Senhor, eu quero ver mais. Porque eu sei que tem mais. E eu preciso de mais para manter-me no caminho da luz, para manter-me isento de tentações, vencedor. Eu preciso de mais. Não baixe os braços, para que a vitória seja contínua. Contínua e crescente. E diz o texto, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta.
Tem alguém aqui com uma enfermidade incurável? Tem alguém aqui com uma enfermidade incurável? Eu convido você a vir para esse corredor e ajoelhar aqui. Nós vamos ungir você com óleo em nome do Senhor, para que o Senhor manifeste sua glória conforme o seu propósito. Agora eu não me dando vontade, sabe, pastor Evandro, de cantar. Eu canto mal. Mas conforme eu orava sobre essa mensagem, Deus me trouxe à memória um cântico que cantávamos há bastante tempo atrás. É possível que a maioria não conheça. Que transcreve essa experiência de Jericó. Que diz assim: Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você e para mim também. Quem é que quer ser alvo da bênção de Deus? Deixa o seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar contigo, para que você experimente aquilo que você está precisando nessa noite, que é uma manifestação do poder de Deus na sua vida, para a cura, para alcançar um coração endurecido, que você é instrumento de Deus para isso. Eu convido você a deixar o seu lugar e vir ajoelhar aqui.